Graça e paz, queridos de Deus, Shabbat Shalom. Hoje é sábado, o dia que nos fez o Senhor. É um sábado, mas não é um sábado como um outro sábado. Todos os sábados são especiais, mas esse é mais especial do que os outros sábados, porque amanhã é Santa Ceia do Senhor. E sempre que um sábado antecede a Santa Ceia, ele é naturalmente um sábado especial. Queridos, uma das declarações mais importantes, uma das declarações mais dogmáticas, mais universais, e certamente uma das declarações mais poderosas para a vida da igreja, é aquela que declara, ela é reverberada por toda a Bíblia Sagrada, mas eternizada nas palavras do sacro, santo escritor de Hebreus. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é um Deus que não muda. E sobre essa sentença da imutabilidade de Deus, toda a história da igreja foi construída. Deus é um Deus que não muda. Os compromissos que ele abraçou na sua agenda eterna continuam vigorando. Ele continua comprometido com aquela agenda que ele revelou para nós desde a sua primeira aparição. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre a dor. Nesse presente século que a gente tem vivido, muito se fala sobre a dor. Aliás, a dor se tornou uma coisa lucrativa, não só para a indústria farmacêutica, mas também para a indústria religiosa. Muita gente nesse país e nesse mundo afora tem ganhado dinheiro com as dores que emanam do corpo e principalmente as dores que emanam da alma. Uma antiga canção, não muito distante dos nossos dias, ela diz assim: conta para Jesus onde é a sua dor, ele é o remédio, confia no Senhor. Conta para Jesus onde é a sua dor. Queridos, se o Senhor está comprometido em curar as nossas dores, se a Bíblia nos assegura que ele levou sobre si as nossas dores, ele mesmo era chamado de homem de dores, em Isaías 53. Por que há tanta gente dorida, fora e principalmente dentro da igreja? Por que que as inúmeras dores parecem nos atingir como a ponta de uma faca bem afiada? E mesmo a gente estando na presença de Deus, essas dores parecem que não vão embora, parece que não vão embora nunca. Pastor, eu tenho uma dor no meu coração. Pastor, eu tenho uma dor na minha cabeça, como uma voz que não cessa, uma voz que não para, uma voz que não deixa eu viver bem. Talvez, irmãos, isso tenha acontecido porque a gente não entrega para ele as nossas dores. Veja bem, eu quero falar isso para você entender de uma vez por todas. Deus esteve, Deus está e Ele sempre estará comprometido em curar as suas dores. Mais do que isso, Deus está comprometido em ouvir as suas dores. Aliás, se há uma coisa que ele revelou para a gente desde o começo, é que ele ouve as nossas dores. Após 430 anos, ele falou para Moisés: Moisés, eu estou te comissionando, porque eu quero que você vá
e liberte o meu povo, porque o clamor, porque a dor deles chegou até mim. Talvez aí esteja o mistério e o segredo, e essa chave que a gente não consegue, parece que, entender muito bem. O Senhor cura as nossas dores se nós entregarmos as nossas dores a Ele, se nós derramarmos as nossas dores a Ele, se nós confiarmos que Ele é um Deus que cura dores, certamente nossas dores serão curadas. Vai, liberte o meu povo, porque a dor dele chegou até mim. A Bíblia vai dizer que quando Agar saiu pelo deserto errante com o seu filho e acabou a água, ela orou, botou a criança, tomou uma distância e aguardou não só a sua morte, como a morte da criança. Mas a Bíblia vai dizer para nós que do alto do seu trono de graça, o Senhor ouviu a dor da criança, o Senhor ouviu o choro da criança. Deus está sempre comprometido. Queridos, essa é uma agenda imutável de Yahvé. Yahvé, que se revelou para nós nesses últimos dias por meio e somente por meio de Cristo Jesus, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Yahvé não mudou o seu compromisso em curar as nossas dores. Por meio de Cristo Jesus, Ele mais uma vez nos estende esse convite gracioso, e Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ora, pastor, se Deus é especialista, se Deus está comprometido em curar as nossas dores, por que parece que dentro das igrejas evangélicas há uma indústria a todo vapor, vivendo em cima da dor? Talvez porque a gente parou de confiar, de entregar as nossas dores a Ele. Talvez porque a gente parou de falar sobre as nossas dores com Ele. Ele está sempre lá. Ele está sempre aqui. E aí, queridos, se eu tenho uma dor e eu não estou entregando essa dor ao Senhor, eu vou ter que entregar essa dor, porque a dor dói. E aí eu vou encontrar um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, psicoterapeuta, um coach, um mentor, um terapeuta. E é claro, essas pessoas vão cobrar um valor simbólico para poder me ajudar com a minha dor, já que eu não consigo entregar a minha dor gratuitamente para o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor ouviu a oração de Ana, porque Ana tocou na agenda de Deus. Deus tem uma agenda com a qual Ele nunca deixa de se comprometer. E essa agenda é: eu vou curar, porque o meu nome é Yahvé Rafá. Eu sou o Senhor que vos sara. Eu sou o Senhor que vos cura. Aonde está a sua dor? Está no corpo? Está na alma? Está no espírito? Eu estou comprometido em curar a sua dor, se você entregar a sua dor para mim. E a gente não consegue mais, porque entregar algo para o Senhor depende da fé. A fé é gratuita, mas ela também não é debalde. E às vezes eu prefiro pagar R$300 do psicólogo. E esse negócio, querido, deixa eu falar aqui uma coisa para você. Esse negócio de curar a dor dos outros está se tornando tão lucrativo nesses dias. Olha, uma pessoa falou para mim esses dias que tem um psicólogo em Macaé, que já está cobrando R$1.000 a hora de sessão.
Ô, querido, um camarada desse, querido, ele tá doido para que todas as igrejas evangélicas nesse país fechem. Esse camarada vai ficar rico de uma semana para outra se a igreja evangélica parar de fazer o trabalho dela. Porque se a igreja evangélica parar de pregar e fechar suas portas, é mais dor no mercado. E com mais dor no mercado, é mais dinheiro no bolso. A Ana tocou na agenda prioritária de Deus. Curar as dores daqueles que confiam nele. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Para fechar essa historinha da dor, que eu acho que você já entendeu, que eu acho que você já compreendeu, e eu poderia falar sobre inúmeros personagens bíblicos, poderia falar de Jabes. Jabes conseguiu entregar a sua dor para o Senhor, a dor de uma rejeição, dores emocionais que foram lançadas sobre ele a vida toda. Querido, a gente tem uma seleção de histórias para contar sobre como Deus cura dores. A questão é, ele está curando a sua? A questão é, você está entregando a sua para ele? Porque ele não vai te cobrar nada. Para receber a sua dor, ele não vai te cobrar nada. Mas eu preciso, para colocar a cereja nesse bolo dessa manhã, amanhã na Santa Ceia, eu vou estar falando sobre a agonia de não saber como funcionar. Amanhã eu vou estar ministrando essa palavra sobre Sansão, a agonia de não saber como funcionar. E ao redor dessa história, tem essa história que eu quero contar para você, para que você compreenda como Deus está totalmente comprometido com essa agenda que nunca desliga, a agenda de Deus de curar dores. Você já ouviu falar sobre o nascimento sobrenatural de Sansão? O texto vai dizer para nós que o Senhor apareceu então para aquela mulher. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoa, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Queridos, quando a Bíblia diz assim, ela era estéril e não tinha filhos, o que a Bíblia está tentando dizer para você é que essa mulher era uma fonte interminável de dores. Ela já levantava com dor de manhã, vivia com dor durante o dia e dormia com dor à noite. A dor de estar deslocada, a dor de ser diferente, a dor de parecer ser uma mulher de segunda categoria, a dor de parecer estar debaixo de uma maldição. Essa mulher, se você pegasse um fio de cabelo dela, saía uns 10 litros de dor de cada fio de cabelo dela. E a dor dela chamou a atenção do Senhor. E a Bíblia diz então que apareceu para ela um anjo do Senhor e falou para ela. Essa história, querido, está lá em Juízes 13. Você pode ler ela com calma. E o Senhor falou assim para ela assim: olha, você conseguiu tocar na agenda de Deus. O Senhor, ele vai tirar a sua dor. Você vai conceber à luz a uma criança. Essa criança, ele já vai nascer nazireu. Ele já vai nascer consagrado. Pois bem, ela ouviu aquelas palavras e o texto vai dizer para nós que ela volta para casa e
maravilhada, porque eu acho que essa é a palavra de quem consegue transferir as suas dores para o Senhor. Ela volta para casa maravilhada. O texto também vai dizer para nós que quem experimentou sentimentos semelhantes foi Ana. A Bíblia diz que depois que Ana consegue transferir as suas dores para o Senhor, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, o semblante dela havia mudado. Um peso saiu dela. E que peso! Toneladas de dores na alma saíram da vida daquela mulher, saíram da vida de Ana. E quando ela chega em casa, então ela fala para Manoa, seu marido: olha, o homem de Deus, porque o Senhor se revelou em aspecto humano para ela, o homem de Deus apareceu para mim e falou que o Senhor levou sobre si as minhas dores, e eu não mais serei estéril, eu terei um filho. O texto vai dizer para nós, no capítulo 13 de Juízes, que Manoa, ao ser informado disso pela sua mulher, Manoa ora ao Senhor, e ele diz assim: Manoa, o marido dela faz essa oração: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Juízes capítulo 13, versículo 8. Veja bem, Manoa, o pai de Sansão, ora. Ele fala: Senhor, manda de novo esse homem de Deus que apareceu para minha mulher, manda ele aparecer de novo para a gente. O texto vai dizer que Deus ouviu a oração de Manoa. Querido, deixa eu falar uma coisa para você sobre espiritualidade. Seja espiritual, mas saiba que nem sempre as coisas vão acontecer de acordo com a vontade da sua espiritualidade. Tenha certeza disso, para que você tenha uma vida saudável diante de Deus. Manoa ora e ele diz: Senhor, manda esse homem de Deus vir falar comigo. A Bíblia diz que o Senhor ouve a oração de Manoa, mas o anjo do Senhor, que é uma logofania, ou uma teofania, como se dizia antigamente, o anjo do Senhor, que é o próprio Cristo pré-encarnado, ele aparece de novo, mas ele vai novamente na mulher. Porque o céu, ele tem um compromisso com quem toca na agenda de Deus. Aquela mulher tocou na agenda de Deus. Deus tem uma agenda imutável, um compromisso inadiável de curar a dor de quem acredita nele. Creia nisso, querido. Entrega as tuas dores ao Senhor. Ele ainda tem poder para curar as dores. Ele ainda tem poder para tomar sobre si todas as dores. Não importa se essas dores estejam no teu espírito, não importa se essas dores estejam na tua alma, não importa se essas dores estejam no teu corpo. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Se você tiver fé para entregar a ele, ele recebe e te cura, porque a agenda imutável de Deus é curar as dores que lhe são entregues.